Muito bem, estamos ao vivo. Mais uma live aqui no Instagram do Instituto Internacional em Segurança Psicológica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vai chegando, vai chegando, vai chegando. Vera, quem mais está chegando? E por falar em saúde mental, olá quem está chegando. Muito bem. A gente começa hoje aqui a nossa terceira live da série de 3 lives nesse mês de janeiro, que é um mês que lembra a gente da importância da gente falar sobre saúde mental, da importância da gente cuidar sobre isso e falar sobre esse tema que envolve aspectos nossos aí em todas as áreas da nossa vida. E a gente não podia deixar de dar esse passo tão importante que é de trazer conversas mais aprofundadas nesse momento em que também a gente tem aí a atualização da norma da NR1 com a entrada dos riscos psicossociais. Então, vem chegando, eu já estou aqui falando, não sei se vocês estão me ouvindo, dá para mim um oizinho, fala, escreve aí se está ouvindo, se não está ouvindo, para a gente testando o som. Oi Vera, já te chamo, oba, uma das convidadas já estão aqui. Estão me escutando, gente? Escreve aí que sim, sim, show. Muito bem. Então, é uma série de 3 lives num formato bate-papo, né? Então, não vai ser uma conversa técnica, mas vai ser uma conversa extremamente humana, né? A gente vai falar da gente. Eu vou estar com 2 convidadas maravilhosas que eu adoro, que eu admiro demais, e que eu tô com uma saudade imensa e a gente vai se reencontrar agora ao vivo em janeiro de 2026, já vamos dar aí os, né, bom ano para vocês. Então, assim, muito feliz. Queria me apresentar, quem não me conhece, eu sou Patrícia Ansar, eu sou a fundadora do Instituto Internacional em Segurança Psicológica. Vivi aí mais de 20 anos dentro de organizações, em posições nos subsistemas de recursos humanos de empresas multinacionais, trabalhando com cultura, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de times e desenvolvimento humano no geral. Essa tem sido a minha grande missão na vida. E agora, à frente aí do Instituto Internacional em Segurança Psicológica, com esse propósito, né, de levar aí para as empresas e para os times e para as organizações soluções que tratam deste assunto das relações humanas por meio da segurança psicológica. E claro, agora Janeiro Branco, com esse tema de saúde mental chegando na boca de todo mundo, tá todo mundo falando sobre isso, graças a Deus, isso é um tema que entrou na pauta, já não era hora. E a gente sabe que ao mesmo tempo tem muita gente que fala de uma maneira muito correta, né, embasada em dados, né? Então, ou é profissional da saúde, ou é especialista na área, mas a gente também sabe que tem muita confusão por aí, né? Quando um tema vira bola da vez, todo mundo acaba falando sobre ele. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, num olhar mais humanizado, tá bom? Aqui para vocês. E o nome da live de hoje é Às vezes não é o trabalho que precisa mudar, às vezes é a conversa que precisa mudar. Terceira live, a gente já fez a live número 1, o que todo mundo percebe, mas ninguém fala. Ontem a gente fez a live número 2, trabalhar com medo cansa mais do que trabalhar muito. As 2 lives estão salvas aqui no perfil do Instituto. Então, se você curte esse tema, né, já aproveita, manda aí aviãozinho para todo mundo que você acha que vai se beneficiar desse assunto. Curte aí, faz reações, manda coraçãozinho, manda oi pra gente também engajar e saber que vocês estão aqui com a gente hoje, tá bom? Nessa terceira live. Tô doida para começar.
Nessa série da live Além da Norma, porque a gente sabe que a norma, que o NR1 é só o ponto de partida, não é mesmo? Não é o ponto de chegada. O que realmente protege a saúde mental dentro do trabalho é a forma como o trabalho é organizado e como as relações acontecem no dia a dia. Esse realmente é o grande desafio e é para isso que a gente vai olhar hoje, trazendo experiências reais com as queridas convidadas Vera Lana e Luciana Thierry, que eu adoro demais a conta. Já vou botar as duas aqui para dentro, bora lá. Vamos ver, Lu, Vera e Lu. Deixa eu achar vocês. Vera. Agora, Lu. Já chamei a Lu. E Ai, feliz ano novo! Lu nós linda! estamos aqui nos Oiê! bastidores. Vocês estão agora, saíram dos bastidores, vocês estão no palco agora. Olha que maravilha! Ai, Que delícia! Tem aquela Boa ansiedadezinha, noite! né? pelo amor de É, Deus, eu tô o e- dia inteiro aqui dentro de casa só falando nisso, pensando nisso. Você está vivendo a live desde hoje cedo, Vera, Tô, pelo você amor de Deus. acredita? Ah, eu sei como é, a gente fica ansioso mesmo, para A dar tudo nossa primeira certo. live, é a né? primeira, né? A Né, primeira, Lu? primeira live, primeira iniciativa. É. Então, De sair dessa zona de conforto, sair do quentinho, do espaço que, né? E no Pra gente se espaço. exatamente. desafiar. Que legal, que máximo, tá vendo? Eu também vivo essas lives aí agora a semana toda, né? Na live, as conversas, como é que será que vai ser? Onde será que vai dar? A gente compartilhou, né, entre a gente, É, quem tá escutando aqui, né? A gente compartilhou entre a gente um roteirinho, mas é. realmente, assim, o roteiro às vezes vai pro beleléu, né? A Não, gente vai se é. envolvendo aqui na conversa e eu acho que esse que é a delícia das lives nesse formato, assim, pra gente É, realmente a conversa, poder né? não esconder nada e a gente vai conversar sobre as conversas. Pois é. Não, Vamos. e tudo a ver, né? É o momento é esse, quer dizer, às vezes não é o trabalho que tem que mudar, são as conversas, é o jeito da gente falar. Não Enfim, é? Então, para a gente começar essa conversa boa, queria que vocês se apresentassem, né? Para quem está aqui e para quem vai assistir depois também. Vamos fazendo uma ordem de entrada, que foi milésimos de segundos de diferença. A Vera começa, passa a ai, bola para a começa. Lu. Tá bom. Bom, gente, eu sou a Vera Lana. Eu sou uma mineira, né, de BH, psicóloga, apaixonada por São Paulo, porque tenho uma gratidão por São Paulo. Me fiz profissionalmente, comecei minha carreira em Belo Horizonte, mas profissionalmente minha carreira se desenvolveu e eu cresci, montei minha empresa, minha consultoria aqui. Então eu, né, São Paulo fazendo 472 anos e eu quase 40 aqui. Então, muito grata. Trabalho na área de RH, né, desses meus 40 anos, 30 de Veralana, vai fazer 30 anos, e mais 10 anos aí de percurso. Trabalhei em empresas grandes e consultorias, fazendo recrutamento, seleção, desenvolvimento, transição de carreira, coach, enfim. E é isso um pouco da minha vida, né? Que mineiro não gosta de contar case, não. Mineiro gosta de contar casos. Caos. Caos. Causo. Caos. Oh, tá bem-vinda. Que bom que você pegou esse trem e veio. Esse trem veio. Lu, Oi, gente, que delícia estar aqui com vocês. Nossa, que energia boa. Eu sou Luciana Thierry, sou psicóloga, atuei por 30 anos aí no RH, no mercado corporativo, mercado financeiro, e passei assim por diversas disciplinas do RH, desde desenvolvimento, cultura, performance, É, seleção. E aí, ao longo desses 30 anos, vi muita coisa, né? é, E há 2 anos e meio resolvi fazer minha transição de carreira. E hoje estou sentindo a dor e a delícia de ser empreendedora e faço mentoria de carreira para bacana. líderes, atuo como consultora organizacional e estou me aprofundando em segurança psicológica, que é um tema que eu descobri com a Ah, Paty, é, adorei, fiz a certificação
e hoje eu consigo nomear muita coisa que eu vi e vivi no mundo corporativo. Legal. Verdade, Vocês não se verdade. conheciam, Vera e Lu? Não, não. Vera, a Ah, gente esteve numa reunião juntas no Ai, meu Deus. Summit do ano passado. Teve Ah, o Action Learning com o Peter. A, a gente estava sei. juntas. Olha, nossa, depois eu fiz a formação em Actual Learning também. Você fez? Fiz. que Ai, legal. a Lindos, gente, lindos. né, a gente é picada por esse É picado por assunto. esse bichinho. E eu gosto tanto, assim, quando as pessoas falam, nossa, eu consegui nomear um monte de coisa que eu vivi, que eu vivia e tudo mais. E essa live de hoje tem essa intenção da gente falar das conversas, né? Porque É, é, a gente está agora falando muito de saúde mental, saúde mental no trabalho, agora tem NR1, tem riscos psicossociais, tem a liderança que agora vai ter que saber aprender a fazer tudo, é. né? Tem essa ansiedade, tem essa coisa rolando aí, né? Enfim, agora tem a multa, tem um monte de coisa, mas a real é que a gente pode fazer um rastreamento de todos os riscos psicossociais se a conversa não mudar. Uhum, Nada vai acontecer. Exatamente. Nada vai Exatamente. acontecer. Se a gente não tiver um espaço para poder falar o que a gente está identificando, o que a gente está vendo, o que está rolando no mercado, o que eu escutei que está calado, as ideias, né? uhum, Não vai mudar. Não vai mudar. uhum, E aí talvez a uhum. gente precise mudar de trabalho mesmo, mas a gente pode mudar as conversas e ficar ali onde É, a gente gosta, com quem a gente gosta, não é? é verdade. Por isso que a gente vê tanta conexão desse assunto com a segurança psicológica do trabalho, né? Porque a gente, o tempo todo, se não tiver isso, e eu gosto muito de uma frase quando você fala, Paty, você falou muito isso pra gente, que a segurança psicológica ela não é o fim, ela é o meio, ela é a jornada para a gente conseguir atingir mesmo os objetivos que a gente precisa lá dentro. Então não adianta ter uma norma, a gente vai ter que seguir, a gente vai ou vai ser multado, ou, né? Mas se a gente não mudar as conversas internamente, se a gente não deixar o ambiente dentro da empresa, facilitar esse ambiente para que as pessoas possam realmente se colocar e realmente ter esse espaço para ter essas conversas, seja elas difíceis, né? Uhum. Mas para a liderança chegar e também crescer profissionalmente lá dentro e a gente ajudar e suportar toda essa mudança que está por vir aí, né? Senão vai ficar mais um checkbox, né, Lu? É, Mais instrumento, mais ferramenta, e não é sobre isso, né? Então, assim, é, é a conversa que cura, a conversa que constrói, a conversa que adoro. performa, que faz performar. Então, É, assim, tudo passa pela conversa. Como a Vera é, disse, ainda que seja uma conversa difícil, em cenário, é. né? Completamente Uhum. difícil, crise, eu já vivi, daqui a pouco eu vou Nossa, compartilhar. é, Mas, assim, gente, a conversa é o caminho, né? Nossa, é que lindo, né? verdade. A conversa que Conversa é o cura. caminho, é a conversa que cura. É por meio da Eu conversa. Eu falo que eu tive, né, o Paty, você vai me corrigindo aí, Eu tenho correção nada. tá? Não, eu falo É, aqui a gente que vai fazendo e vai indo. vai puxando, né, a É, fala que a Lu estava falando de coisas difíceis, né? Eu acho que eu passei por um momento bem desafiador na empresa, a empresa vai fazer quase 30 anos, eu estou a contando o sua caso de empresa. a minha empresa, que Tá. carrega meu nome, né, chama Vera Lana. Quando entrou um novo sócio, isso foi em 2009, quando ele entrou com a chegada de um novo sócio que trouxe um olhar muito para resultado financeiro e de processo, que gerou em mim e nas minhas, né, dos meus outros sócios, ansiedade, gerou assim, meu Deus, será que tudo que eu fiz está errado, Hum. né? Então, quer dizer que tem 15 anos já e o que a gente fez, e na verdade não era isso. E na verdade é a nossa abertura com conversas difíceis, com essa escuta que a gente teve de ter que desconcerta a gente, para a gente se abrir para o novo. É você ter naquele espaço, ele falar e mostrar, e você falar, puxa, nossa, como foi difícil ouvir isso, e hoje trouxe para a gente uma consciência emocional, trouxe uma consciência da necessidade de mudar e da gente amadurecer e crescer. Agora, no início, o que foi? Aquela resistência de que, nossa senhora, não, Mas você tudo falou que a uma gente. palavrinha-chave que é a nossa disponibilidade, né?
A gente estava, sabe? Abrimos para isso, porque foi muito importante. De mudança de foco, de mudança, sabe? De mindset mesmo. Nós não podemos ficar assim, né? Era uma conversa de negócio. Uhum, E a gente assim, acha que negócio. Não, meu negócio é a gente, é só cuidar. Claro, a gente tem sim todo esse cuidado. Então, por isso que foi uma junção sim, de você pode continuar tendo cuidado, você pode ali ter esse espaço para ter essa conversa difícil, para falar, né? E ser respeitado. Aquilo que você está falando não vai ser você não vai ser contra você não vai ser julgada depois. Eu posso falar, sim. né? E que com isso a gente pode crescer. Crescer. Ô, Lu, é na dor que a gente cresce, Lu? Por que que essas conversas chamam? Primeiro, quem botou o nome dessas conversas de conversas difíceis? Eu acho Difíceis. que isso dificulta tanto a gente É. entrar nelas, mas Eu já mudei, Pois. chama desafiadoras, boa. conversas É, desafiadoras. é. Mas eu ouvi a minha vida toda, né? É na dor que a gente cresce. Eu ouvi É, isso. é. E assim, se a conversa não acontece, o sofrimento cresce, Uhum, né? O é. sofrimento cresce, ele só aumenta. E na minha prática clínica, eu também sou psicóloga, atendo algumas pessoas, mas e na minha prática clínica, ou mesmo nas mentorias que eu faço, tem muito essa questão da falta de conversa, da falta de espaço, da conversa que não acontece e o sofrimento que só Uhum, cresce. uhum, O ano passado eu atendi uma executiva do mercado financeiro, que é um mercado que eu me conecto bastante, em sessões de mentoria, e ela chegou para mim assim, adoecida, é. porque, assim, não tinha a ver com a empresa, não tinha a ver com o trabalho, porque ela amava o trabalho dela, amava a empresa, né? Mas ela teve um conflito com uma par e ela foi buscar apoio com o diretor dela e ela não foi ouvida. Ela Uhum, não tinha disponibilidade de conversa. Então a conversa era aquela 10 minutos para ver o projeto, para aprovar alguma coisa, e não tinha espaço. E ela foi ficando insegura. Hum, Insegura, eu acho que eu não faço mais parte do jogo, eu acho que eu tô uhum, fora, eu acho que eu já não sou mais interessante para a companhia. criou um Conven- enredo na cabeça é, dela. E é. assim, né? O silêncio deu espaço para os pensamentos e fantasias dela. O que Uhum. ela fez? Até por não encontrar espaço com o diretor, ela foi pedir demissão para o RH. Nossa. Uau. O RH não aceitou, obviamente, né? Não é o RH. Essa conversa não é com o RH, essa conversa é com a liderança dela. E ela chegou assim para mim. E esse é um caso que ilustra muito a falta Uhum, de conversa, a falta de espaço de conversa e o que isso uhum, leva, né? A é, autoestima, a falta de confiança, um adoecimento. é, Por fim, enfim, só para resumir, a conversa aconteceu depois, que o RH não aceitou. E aí, tudo mudou. é, A relação passou a é. ser outra. Ela foi reconhecida no final do ano. Ai, Gente, olha, assim, olha o poder da conversa, a é. importância da conversa, né? Uhum, Mas você sabe que você me desbloqueou uma memória aqui, que de uma empresa que eu trabalhei, que eu era BP, HRBP, e a minha agenda de trabalho parecia que ela era tipo dominada, assim, sabe, tinha um hackers dentro dela. Toda hora que eu olhava tinha gente. brotava, Tinha coisa. brotava coisa que não era eu que tinha colocado. E eram Uhum, as pessoas das áreas que eu atendia como BP pedindo conversas comigo. tá. Hum, E eu lembro que eu atendia, colhe, conversa e tal, e falava assim, não é comigo. Não é Uhum, comigo que você tem essa, né, que você tem que ter essa conversa. Muitas vezes tem que mediar, né, uma conversa. Mas esse sofrimento que tá num limite da pessoa mudar de trabalho e não da uhum, conversa, é, nessa dificuldade da gente acessar o desconforto dentro da gente, né? E desconforto do outro, e até mesmo que a Vera falou, às vezes assim, de estar também, abrir espaço interno com curiosidade, né?
para estar disponível para o que a outra pessoa vai falar. Suspender julgamentos é tão difícil, né? Nossa, nossa senhora. Demais. É difícil. Porque você, o tempo todo, você tem medo que as pessoas, elas pegam aquela sua fala daquele contexto e depois ela é usada num contexto totalmente diferente. Então você fica medindo o que você vai falar. É ruim quando você está num ambiente que você tem que medir essas palavras, porque você tem medo que use inadequadamente aquela fala. Aquela fala foi dita num determinada circunstância, em Contexto, né? contexto. E é isso que a gente também se policia, porque aí você parece que é um vício, né, que está dentro da gente, falar, não, fulano é assim, aí você vai taxar aquilo ali, né? E às vezes não. Outro dia eu li um texto interessante que fala que compara o mundo corporativo como um parque de diversões. Hum, Que tem pessoas que vão entrar num parque, ela vai escolher o carrossel, porque ela não quer muitos desafios de uma montanha russa. E às vezes é isso que acontece no dia a dia. Às vezes a pessoa não se desafia porque ela tem medo, ou ela não quer mesmo. Você vai dar uma função para ela que não é aquilo que ela quer naquele momento. sim. Mas que Não também é ela tem aquele. dificuldade de dizer não quero. E não E aí ela quero. aceita e sofre e vai lá na clínica da Lu fazer E terapia, fala isso, né? né? E é Que, assim. que é outra É, coisa que chega, imagino, para você também, né, Lu, que é mentora e clínica, a Vera também. Assim, as empresas mandam para fazer coaching, Uhum, né? É melhor exatamente. fazer vai fazer vai lá. coaching. É. Aí a gente começa a fazer coaching, mentoria, e a conversa é tão mais profunda, né? Que Uhum, você tem que falar para o seu cliente, não é coaching, amigo, não é, é coaching, amiga, você é, precisa ir para terapia, né? é. Porque a Ah, eu coisa tenho virou uma uma, bola de neve dentro, né? Nossa eu Senhora. tenho um outro causo interessantíssimo para contar nessa linha, né? Na minha carreira, numa empresa que eu passei, eu era BP, HRBP também, e fiz um trabalho de assessment para aprovar pessoas para curso internacional, enfim. E um dos líderes não gostou do meu trabalho. Ele não gostou, ele não aprovou. E quando eu fui comunicá-lo que a funcionária dele não tinha sido aprovada, a gente tem esses processos, né, no mundo Uhum, organizacional, ele ficou extremamente bravo comigo. E na época, a gente informava através de uma cartinha, já tem algum tempo, né? Uhum. Entreguei para ele, ó, né, o feedback, né, da colaboradora dele. Sabe o que ele fez? Ele pegou o papel, é. porcaria de trabalho. Nossa, é. Eu me senti, assim, Uhum, tão desrespeitada que na hora eu me calei, eu não tive uhum. coragem, na verdade eu não É, consegui falar paralisou. nada. Bom, fui para casa, né? Dormi com aquilo, e aí eu pensei, falei, gente, eu não posso permitir isso. Uhum. Eu não posso permitir isso, me agrediu. A Dia conversa difícil seguinte, com a gente mesma. a É. conversa difícil com a gente mesmo. Então Ah, me vesti de coragem para acolher aquele Bacana. meu sofrimento. E Uhum, o dia seguinte, pedi uma agenda para ele. Falei, eu quero conversar com você. uhum, E para mim foi um ato de coragem, eu me orgulho muito de falar, porque eu era quase uma garota, né? uhum. E falei para ele, você pode não gostar do meu trabalho. Você não precisa aprovar o meu trabalho, mas você me deve respeito. Respeitar. Uhum, E a partir daí, é, engraçado, né? Infelizmente foi dessa forma. Ele passou a ser um dos meus maiores parceirões ali da é, companhia. é. ah, que incrível, né? Uma pena que o respeito veio por essa porta e a conversa veio por essa porta. Mas aqui o meu ponto é: a gente precisa se vestir de coragem, colocar limite e falar. É, A gente precisa é, é. falar, Uhum. né? É, E aí já mudou tudo, né? E aí tem muda. a ver com Mudou, isso, né? Paty. Quando Uhum. que eu ia perguntar, né? Assim, tipo, em que momento, né? Assim, a conversa deu essa micro virada, sabe? Ou às vezes é uma micro conversa que dá uma master virada, né? É a conversa Uhum. difícil que eu tive É. com ele, mas uma conversa genuína, verdadeira, de Uhum. adulto para Uhum. adulto. Isso virou a relação. Então, aí você Uhum. Incrível. imagina, né? Aí a gente tá caindo. É óbvio, assim, gente.
NR1 é super importante, vai atuar, tem multa. Que coisa muito incrível que isso tenha acontecido, né? Da gente poder falar sobre riscos psicossociais dentro da organização. É, mas de nada vai adiantar a gente mapear com perfeição tudo, né? Se nesses momentos que não tem Uhum. ninguém vendo, nesses momentos em que é a gente com o outro, né? A gente não conseguir fazer conversas que virem, né? Que virem, é, enfim, a Ações, relação, as Sim, relações. sim, sim, exatamente, né? sim. Que muda a dinâmica, né, Que muda das de dinâmica, relações. Uhum, exato, né? uhum, E que botam uhum. respeito e que de nada vai adiantar, né? A gente vai ter planilhas É, lindas e de nada vai adiantar. é. É, E Vera, você ia já, falar alguma coisa? não é porque já eu me lembrei também que já me aconteceu falando sobre segurança psicológica de times. E antes de eu apresentar o assessment, já tinham feito, mas eu estava falando para eles sobre o tema e tudo mais. E um desses gestores, um desses líderes dessa empresa, virou para mim e falou assim: "Eu não sei por que você trouxe esse tema para cá, porque não existe segurança psicológica aqui dentro. Então você Ah, veio no pior momento falar sobre isso." E aí eu tive uma saída que eu fechei meu computador e falei: Obrigada por essa sua fala, porque nós vamos conversar sobre isso que você está falando. É segurança psicológica. Quem disse que não é para a gente falar, né? Sair sim, desse. É chegar maravilhoso. aqui e falar isso. Então, puxei uma cadeira e falei: vamos falar aqui agora. Você vai trazer esse tema e as pessoas vão falar sobre isso. Essa que é a importância. Por isso que eu falo de novo, Paty, essa frase é super importante. Ela não é o fim, a segurança. Ela é este meio, ele é esse processo, essa jornada. E vocês não têm ideia a evolução que foi Hum, desse time. lindo. Mas na hora que Que eu legal. penso depois sobre. Eu falei: de onde eu tirei isso? De fechar meu computador, de falar isso? Não interessa mesmo falar sobre isso teoricamente. Mas isso que você está falando é um exemplo. O que vocês estão precisando é falar sobre isso. O que está acontecendo aqui com esse É, time, é. Não é? né? Como assim você que é um executivo que deve ganhar 80 pau, tá aqui de boa dizendo que aqui a gente não tem. O que 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 a não gente faz com essa existe. informação? Pois Por que é, que não tem? Qual que é a precisa tua responsabilidade além sobre dessa? isso, não é? Então Né? isso me Exato. lembra que você fala: não é que eu vou medir, É, não é é, porque eu tenho agora, né, a NR, é que as coisas vão. é. Sabe? Eu tenho que mudar. O que que eu faço no meu dia a dia? O que que eu vou fazer? Não é simplesmente nomear, descrever, dar um checklist, tá aqui, né? E É passa por execução. isso, né, que é grandioso, que você mexe numa dinâmica de um time inteiro, a forma como. Até coisas pequenas, do tipo, não sei pedir aumento. Uhum, uhum, Eu não sei é, dizer que essa função não é para mim. Não sei, não é, consigo, não encontro a forma. Vou para casa, fico triste, choro à uhum, noite, me dá é, insônia, taquicardia no dia seguinte, porque aí eu começo a desenvolver sintomas, porque de verdade eu acho que eu mereço ganhar mais. Não fui uhum, chamada para aquele Eu evento, me não entendi comparo por com os quê, outros. isso. E aí os sintomas é, vão aparecendo, e aquela coisa, e aquela relação, ela poderia ser completamente diferente, né? uhum, Se esta conversa fosse puxada, né? Se chegasse e uhum. falasse, ó, né, Té, quero um aumento, ou não gostei que eu não fui chamar, quero entender por que que eu não. Gente, me ocorreu uma outra coisa, eu vou contar uma história assim, de que nem a minha, é da minha mãe, tá? A minha mãe, que é pedagoga, era pedagoga, ela contou uma história pra mim quando eu era mais velha, assim, né? Que o meu irmão mais velho, quando ele tinha. Gente, isso funciona pra vida, tá? Presta atenção, anota, caderninho. É. Não, o caderninho É, tá aqui. o meu, o meu irmão, quando tinha 5 anos de idade, perguntou pra ela, mãe, como é que eu nasci? E Uhum. ela, pedagoga, rapidamente foi buscar nos seus arquivos mentais a melhor história pra contar dentro do que uma criança de 5 anos seria Poderia capaz, captar. poderia De entender. de entender, sem ficar inventando, né? Sem ficar inventando coisas. E aí ela, enquanto ela ficava, tararara, ela perguntou assim, como assim? E ele respondeu, pelado. Ai, que Ela lindo. falou, é. Ele falou, ah, tá bom. E saiu. Ah, tava, tá vendo? É. Gente,
Olha, entendi. É, ela já estava num lugar no outro, e ele, Né? né? E quantas vezes, como assim a gente não pergunta? é, E aí a gente vai criando. Eu, Paty, é eu verdade. encontro, eu recebo muita gente com essa demanda aqui, porque na minha prática clínica, eu estou muito voltada para o organizacional mesmo. Então, atendo muita gente do mundo corporativo. Eu entendo esse mundo, né? Estive muito tempo É, lá. E, assim, atendo muita demanda nesse sentido, assim. Não me sinto reconhecido, mas também não consegue, fazer a conversa. uhum, Carreira, né? Assim, como eu sou visto, como eu sou percebido, o que eu preciso fazer para eu dar o próximo passo, isso causa um sofrimento, uhum. sabe? Um rebaixamento de autoestima, assim, gente, é É. impressionante como isso adoece as pessoas no mundo corporativo. Lu, eu me policio enquanto líder, né, gerenciando um time grande na empresa, é que às vezes eu percebo algumas coisas dos meus funcionários, dos meus liderados. E às vezes eu me calo. E eu Hum, falo assim, por que eu me calei? Hum, Porque ele está tendo dificuldade de falar comigo alguma coisa, e para mim ficou bom, Ó. e, nossa, né? que. Para mim ficou Ah, ele não bom. mexeu, ai, não Ele não mexeu nisso, não mexe, trouxe o assunto. Ai, que ele não bom. trouxe, sabe? Aí eu falo assim, não, eu não posso estar numa organização que carrega, por exemplo, que eu falo com honra meu nome, onde as pessoas não estão tendo coragem de falar. Então eu tenho que não me calar por conforto para mim, ai, que ufa, menos uma coisa hoje para eu resolver. Deixa Não é ele assim? lá, né? Com as Deixa ele questões lá. dele. E às vezes eu vejo, será que tem? Agora eu vou lá e falo, não, vem, eu senti isso, percebi, tô certa nisso? Hum, Ou aconteceu alguma coisa, ou não? E às vezes a pessoa fala, não, não, não foi nada, não, sabe? E às sim. vezes eu falo, olha, vamos voltar nesse assunto, porque ainda tá me incomodando. Então, assim, é um jeito, porque senão a gente quer ficar tudo bem. A gente também não quer, sabe? Você quer estar naquela coisa, "Ai, nossa, eu tô provocando a pessoa a falar, tô provocando ela, será que eu vou aguentar todas as coisas que ela tem para falar? É covardia minha. Então eu Mas, também Vera, tenho que ficar você quieta. fazendo isso, né, de perceber, de chamar, de buscar a pessoa daquele processo, né? Olha que oportunidade, É, né, que você dá para a pessoa de aprender a falar, de aprender a é. nomear, de aprender. E aí a gente viu isso, enfim, né, na certificação de Nossa, segurança psicológica da voz, nossa, dá voz. Porque tem da gente que não voz. tem. É, e tem Tem uma gente coisa que. nessa sua fala que é assim, quando a gente toma pra gente o desconforto do outro, Uhum, né? Então, se tem uma pessoa que está trabalhando comigo, a gente está aqui para tá. fazer junto, para ser melhor junto, né? Para tirar o melhor potencial da gente junto, seja dois, seja três, seja quatro, cinco pessoas, 10 pessoas. Se a gente está junto, vem aqui fazer isso, o desconforto de uma pessoa precisa ser o meu desconforto. Sim. Não adianta você cuida do seu desconforto, que não tem nada a ver com isso. Isso, pá. Eu não consigo, Né? Então, assim, tem um sabe? desconforto rolando aqui, tem um silêncio rolando, tem uma É, pergunta que não é feita, tem um respiro mais profundo, é, tem uma é. virada de olho, tem alguém que se perdeu, pegou o celular, tem alguém Uhum, que levantou para ir no banheiro, sei lá, tem um é, desconforto rolando, vamos falar. sobre isso. Né? Tô percebendo, e a gente não precisa se É. expor, né, Lu, né, Vera? Olha, Vera, Sim, você. sim. No caso, você estava só com ela, né? Mas se a gente É, está num grupo, olha, Lu, ai, você deu uma bufada. Não, olha, tô percebendo, né, que nem isso. todo mundo parece que tá na mesma página, ou tá de alguma forma entusiasmado com isso que a gente está falando, Uhum, ou tá uhum, percebendo que tem uma preocupação. Podemos falar sobre isso? É uma impressão só minha, é uma impressão de todo mundo. é, Mas essa coisa de tomar o desconforto da sala presente no outro como teu, também, o uhum, desconforto do outro é seu também. É o que faz é, essa. Cara, é é, verdade, vamos conversar sobre Total. isso, é, porque eu imagino que o que ela te trouxe, Vera, também fez você sair é. de um lugar Nossa, comum.
né? Uhum, Onde você estava. Então teve um crescimento teu aí também, não é? com certeza, porque eu acho que liderar é pelo exemplo, sabe? De novo, a gente está trazendo aquela questão do que é conceitual e o que é prático. Não adianta eu saber tudo o que é ser um líder, se na prática eu não sou o exemplo para eles. Eles não me reconhecem assim. Então eles falam, puxa vida, como eu gosto, porque eu sei que sua porta está sempre aberta. Então isso faz com que a gente mude e que a gente acabe liderando mesmo pelo exemplo. Porque eu falo assim, gente, então segue. Se você sentir isso de um funcionário de vocês, que a gente é multiplicador, vocês são líderes. Se sentir isso de um funcionário seu, também procure entender. Procure Uhum. saber o que está acontecendo, né? E como é potente, né? Quando essas coisas acontecem. Ô, Paty, posso pegar aqui e É. caminhar? Pega o gancho. Então, bora. Eu queria trazer uma outra situação da potência e o que que acontece enfim, de maravilhoso quando tem a conversa, quando tem espaço para falar. E eu vi uma situação assim muito, que eu me orgulho muito e que eu gosto de contar isso em todas as rodas que a gente fala de conversa, eu vou até falar o nome, o Banco BV, ele passou por uma crise enorme em 2012, e a gente teve que conduzir um turnaround do, Uhum. do varejo, né, do segmento de varejo. Naquele momento eu era representante lá de RH para o varejo. E foi o Muito momento mais difícil. difícil da minha carreira. Mais difícil. Porque a gente teve que demitir muita gente, mais de 2.000 pessoas. A gente precisou rever benefícios das pessoas. A gente precisou Uhum. tirar o carro, que era o instrumento de trabalho das pessoas, né? Porque as pessoas lá trabalham com financiamento de veículos. A gente precisou mexer no modelo de remuneração variável das pessoas, que era bastante generoso, e a gente precisou revisar. Então era só notícia difícil. E aí montou-se um time de liderança para conduzir todo este processo de turnaround da empresa. Uhum. E a gente estabeleceu uma premissa. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. A Uhum. gente precisa falar e dar contexto para que eles Contar a entendam verdade. É, que é a verdade, para que é. eles entendam que é necessário para recuperar essa empresa. E a gente partiu com essa primeira. Imagina, mexer com benefícios, com Uhum. remuneração, É tirar o carro das estrutural, né? Nossa pessoas, Senhora. é estrutural, mas a gente fez com tanto respeito e foi uma relação tão adulto-adulto que muitas pessoas queriam ajudar. Eu quero fazer parte do comitê de É. recuperação da empresa, ainda que existisse a possibilidade de ser desligado. Uhum. Olha que legal. Uhum. Então, assim, foi feito, foi muito bem feito. Depois de 1 ano e meio, a empresa voltou a dar lucro. Ai, que Uhum. incrível. É. E E aí? esse A caso ficou verdade. reconhecido como assim, sabe, um case de sucesso pela forma como ele foi conduzido. O Uhum. respeito, né? Que O é É. que era o respeito, valor principal, né? Disso a gente não abre respeito. mão. E além de Nossa. falar, a gente, a gente partiu também da premissa de ouvir, porque assim, desconforto existia. É, E a lógico, gente precisaria medo. acolher o Imagino que desconforto, muito medo. medo, não era nem só É. desconforto, era um medo, né? Porque aí mexe numa estrutura. Não, Quando você fala isso para uma pessoa, a pessoa já tem uma família envolvida que vai perder plano de uhum. saúde. Não é uma pessoa, É. né? É uma família que perde plano de É. saúde, é uma família que perde, enfim. É. E mesmo então, assim, para concluir, mesmo em crises, em cenários adversos, em situações Uhum. difíceis, Você vê. a conversa, É. ela É. pode transformar. Boa. É verdade. Não, isso é É. bem bacana. E você vê que às vezes é o cenário que o banco, né, o BV estava passando no momento que, Tem até alguém colocando aqui, ó, né, verdade, Lu, Verdade, estávamos estavam Lu. juntas. Pois É. é, mas foi com muito cuidado. Essa coisa de, olha, é É, segredo, não conta pra é, ninguém, vai, não pode ir é, até ali, e deixa uma conversa pela metade, tá na cara, né, de que a gente não tá contando tudo que precisa é. ser dito, não é? Isso vai Nossa, criando ainda mais olha, fantasia, né? Eu sempre que eu pude, né, sempre que eu pude, eu contava a real, assim, olha, né? uhum. sim. Vai acontecer E, uma reestruturação. Eu descobri que eu ia sair de uma empresa
numa fase, porque teve uma outra coisa, né? Fusão. Ah, É, mas é fusão, mas é aquisição. Não, é fusão. É fusão mesmo ou é uma aquisição? Fala, fomos comprados. É tão mais fácil, é, porque para gente que vai comunicar, é tão mais fácil falar, olha. A empresa tal comprou a gente, então vai vir uma galerinha aí do México e vai ficar de sombra, porque eles precisam entender. Do que assim, olha, fomos, vamos juntar com as empresas tal, vai ser maravilhoso. E de repente tem um monte de ai, colombiano aqui, tem um monte de americano, a gente não tá entendendo nada. Mas, cara, é aquisição ou é é, fusão? Eu trabalhei com transformações culturais durante, eu acho que minha vida inteira. Assim, eu entrei na Colgate quando era Colinos, virou Colgate. Eu entrei no McDonald's quando deixou de ser McDonald's, virou Arcos Dourados, sempre na área de cultura. Eu entrei na Johnson, na única restauração que eles fizeram na vida. Depois eu entrei na TAM, quando era Latam, sabe? E nossa, eu, como head de cultura, ia tendo esses desafios de como é que a gente faz uma. Cara, vamos falar real, que é é uma real. compra, que é uma É, aquisição, que não é uma é. fusão. Então, essa coisa da verdade, né? Vera, eu sei que você queria É, falar. Tá. não, é porque eu tenho uma situação de falar a verdade que foi É. bem interessante também, um outro ponto com o meu cliente, né? Que foi um projeto meu que eu trabalho, voluntário, que eu atendimento com mulheres vítimas de violência, seja Hum, violência moral, sexual, qualquer tipo de violência. E nesse projeto, eu atendi uma pessoa e eu percebi, não só atendia várias pessoas, mas eu percebi o seguinte: ela atendia, eu ouvia, eu estava ali, mas elas acabavam voltando para a vida delas, ou voltando para aquele marido, ou voltando para aquela família e tudo mais. Isso me deixava questionando o meu trabalho e tudo mais. Falei, gente, já sei, ela precisa de um trabalho. Ela vai conseguir sair dessa situação se ela tiver trabalho, ela tem que fazer alguma coisa, vamos ensinar alguma coisa. E um dos segmentos que a gente tem na Veralana é a terceirização de serviços e de limpeza. E lá, dentro desse projeto, também tinha. Ela poderia virar confeiteira, ela poderia virar bordadeira. Eu falei, por que não na limpeza? E comecei a fazer esse projeto, comecei a falar, isso é uma opção, vocês vão começar na área da limpeza, não sei o que, tá, 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 tá. E aí, tudo bem, formei, vamos colocar, assinamos tecnicamente, agora temos que colocar dentro de uma empresa, para ela trabalhar e sim. fazer isso. Aí, o meu supervisor, dona Vera, como só vai fazer isso? O marido dela, da última vez, chegou armado. A senhora vai colocar num cliente, vai chegar lá no cliente, armado, vai que acontece alguma coisa com os funcionários que não tem nada a ver com isso. Eu falei, meu Deus, olha onde eu tô chegando, né? Eu falei, nossa, você acha. Bom, bati nos meus clientes, contei meu projeto, falei, olha, eu tô aqui com essa situação, eu tenho várias pessoas que eu preciso colocar para trabalhar. Eu tenho que tirar essa pessoa dessa situação. E é o trabalho que vai dar esse significado. Agora eu tô com medo de chegar aqui, de vir um marido, vem armado, vem não sei o quê. Ô, gente, foi a coisa mais linda. Eu não tive nenhum cliente recusando. E eu trabalho muito pro banco. E o Hum. banco, um deles falou assim: Vera, que dia que ela vem? Pode começar, Ai, vou que incrível. redobrar a Que segurança aqui, que maravilhoso. Que quero incrível. ver quem vai ser o cara que A vai me verdade. barrar. É a Olha a verdade. verdade. Olha a verdade, Paty. Né? E se eu mentisse? E se eu não contasse o que tinha acontecido? Que era uma pessoa vulnerável. Ela estava num momento vulnerável. Hoje, ela é uma supervisora minha de limpeza. E hoje eu Que falo assim, gente, especial. agora eu queria ter vários casos para contar para Sim. vocês, mas os exemplos estão aqui, só É. dentro da mão. Ah, Que, é tá? isso, né? Mas não tem tantos casos assim. Mas essa, eu tenho tanto orgulho Do dela. orgulho. E ela, da gente, porque ela é porreta. E ela fala as coisas também que às vezes eu tenho que segurar. Olha, a gente agora vai cuidar da fala, Sim. cuidar de como você também lida com seus É porque ela, subordinados, ela entregou, ela entrega para o mundo né? aquilo que ela viveu, né? Ou vive. Então É, a gente fala aquilo que o nosso coração tá cheio, né? A gente entrega exa- para o mundo daquilo aquilo que a gente se nutre, né? Então, assim, exatamente. Agora é um outro processo, é mas um eu outro fico feliz processo. demais. Né? E assim, espero que isso com outras pessoas continue, que elas cresçam, Agora, independente sim. da área, né? Elas, Independente da área. E eu gosto quando você fala o trabalho ia trazer um outro significado, porque assim, a gente já precisa tirar a mulher de casa para ela se ocupar. A mulher dentro de casa, ela é
extremamente ocupada. Onde, É, né, é, não é falar para se ocupar, exatamente. é tipo, Não. vem se distrair, vem aprender, vem se relacionar com outras pessoas, vem, enfim, mas essa é E uma e outra venha ter conversa. remuneração, porque elas precisavam da Autonomia remuneração, da financeira. autonomia É, financeira para sair daquela é. casa, para Mas olha sair daquele só, conforto. é, dicas de como fazer, porque ninguém acorda e fala, É, é, hoje eu estou muito afim de ter uma conversa é. extremamente desafiadora, difícil, que pode dar ruim, ser desagradável, que pode desalinhar meus chakras, É, que pode dar. Eu é, estou extremamente. A gente falou aqui de algumas dicas. A Lu falou, cara, me vesti de coragem e é, fui. Mas antes você falou, fui para casa e dormi. Né, é. Vera, eu queria mais dicas, assim, porque como é que a gente traduz isso em. Como é que a gente deixa para quem está escutando aqui ou vai escutar depois, o que que são dicas de. O que que a gente. Pequenas coisinhas que a gente pode É do fazer para isso acontecer. eu falo sempre assim, a primeira coisa é o autoconhecimento, gente, a gente se conhecer, é a gente respeitar aquilo, o sentimento da gente naquela situação. Hum, É dar nome àquele sentimento. Dar hum, nome é assim, eu estou com raiva disso. hum. Aconteceu aquela situação, dá nome real. Eu estou ansioso. Tô Esse triste por causa projeto, disso. eu estou triste por causa disso. Esse projeto está me deixando assim. Então, é a pessoa se conhecer, a partir do momento que ela se conhece, ela consegue falar: peraí, eu me conheço. Neste processo aqui, nessa situação, isso vai me gerar tal ansiedade. Eu estou disposta a isso? Eu estou preparada, né? E mostrar isso, vou ficar frustrada. A frustração, ela não é fraqueza, né? Eu falo assim, é nomear cansaço, não é preguiça. Eu estou cansada, não estou preguiçosa, eu não sou preguiçosa. É saber nomear esse sentimento, é Então, me conhecer, identificar o sentimento e identificar o que eu nomear o estou. sentimento. Exatamente. Faz uma listinha? Como faz? Eu faço uma Você faz lista, uma listinha. eu faço uma Isso. lista de coisas, tá? Então faz o download daquilo que está sentindo, né? Escreve. Exatamente. É Lu, incrível. Eu costumo, inclusive, compartilhar isso com as pessoas com que eu faço mentoria, né? Tem um frame chamado CIP, que eu acho que vem da comunicação não violenta, que é assim, né? Tá. Situação, impacto, pedido. Então, Uhum, assim, precisa fazer uma conversa difícil, uma conversa conflituosa, traz a situação. O que que está acontecendo? Fatos, isso. né? Fatos. Impacto. O que que isso impacta? Ah, eu me sinto, eu fico assim, assado. Então, assim, relata o impacto que a situação está causando. Uhum, E, por fim, faz o pedido, o que é necessário, né? Diante uhum, disso, para mim é importante, eu gostaria, né? Eu necessito. Então, esse é um jeito de organizar a conversa que funciona. uhum, uhum. É Porque a gente está perfeito. falando de fato, o que, né, o que que isso impacta, e um pedido tão genuíno, né? O que é Uhum, importante para mim. Então, eu uhum, costumo dar esse frame aí para as pessoas que me procuram quando tem alguma conversa difícil para fazer. E é uma tá. outra coisa que eu falo, e isso é uma coisa que eu carrego comigo, assim, você prefere continuar sofrendo, uhum, Uhum, adoecendo, ou você prefere encarar e fazer uma conversa que pode mudar tudo isso? uhum. uhum. É. Trazer para nível de perspectiva mesmo, né? De Uhum, dimensionar isso. Eu gosto muito, acho que também essas perguntas de o que que de pior pode acontecer. Acontecer. Porque a é. pior coisa que pode acontecer na vida é, sei lá, morrer, né? Uhum, Perder o emprego não é pior. Então, o que que de é. pior? O que que de Vai te pior pode acontecer. acontecer se você fizer É. essa conversa? Ah, ele vai me demitir. Se ele Uhum, te demitir, o que que você O que que pode você fazer? pode fazer com isso? é. Ah, vou arrumar emprego, blá, 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 blá. Então, Uhum, considerando que essa é a pior situação, o que que você pode começar a fazer já? já. E o que que Se você pode preparar, fazer né? para se preparar
né, para não enfrentar essa situação. Mas acho que isso Uhum, é de tudo isso que vocês estão falando, isso que eu falei agora, a gente está falando de racionalizar. uhum. Ou melhor, fazer um movimento de encontro do que é emocional com o que é racional. Porque a gente toma as melhores decisões quando a gente está alinhando aquilo que a gente sente, né, com a decisão que a gente vai tomar. Então, com essa coerência da Perfeito. razão com a emoção. E Uhum. aí, eu tenho uma técnica que acho que vocês também, o CIP e o autoconhecimento, quando você fala no meus. Eu achei até que vocês iam Sente. falar. Porque tava assim, tipo, Ah, acho que é? elas vão falar. Que é escreve o que Escreve. você quer falar. Então, como que eu É, faço? Porque eu aprendi as duras penas também, gente. E é. nem sei fazer ainda, porque eu sofro horrores. 3 dias antes Horrores. eu tô tipo, É. eu escrevo o que eu quero falar. Quando é online, é ótimo, porque você coloca o papelzinho ali na frente do computador e vai Tá. falando o CIP, o que tá sentindo, o que precisa, o que pá, 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 pá. Quando é presencial, eu vou com tudo escrito. E eu Tá. falo, olha, eu trouxe aqui um Um guia. guia, eu queria conversar com você, eu trouxe aqui em escrito, porque é um guia, para eu não me perder no que para mim é importante te dizer, né? E Ai, que eu, maravilhoso. eu É. faço e conversas muito difíceis, assim, familiares ou conversas no trabalho, enfim. E uma vez eu tinha decidido que eu não ia ficar na empresa que eu estava trabalhando, já estava num cargo executivo, sênior, assim. E aí a minha líder, ela anunciou que ela ia se aposentar em junho. E eu, em fevereiro, já tinha decidido que eu não ia mais ficar. Nossa. E era você para ficar no lugar dela. Não, não era eu, mas a gente estava numa fase de construção de objetivos. Começo de Hum. ano, metas, tal. E aquela conversa, né, do que a gente vai fazer, e os desafios, eu era head de uma área, e não sei o que, eu tipo, cara, eu não vou estar aqui, 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 tô aqui, tô aqui, tô aqui. E aí, eu pedi uma conversa Preciso com falar, ela. né? Ai, Eu falei, olha, a gente está fazendo planos de metas, eu entendi que você está contando comigo e com a minha área, é. mas eu preciso te dizer que eu não tenho planos de ficar. Nossa. Então eu queria te contar isso para que você também possa se organizar até a sua saída em junho e trazer um profissional para ficar no meu lugar. E a gente preparando esse profissional e até eu não tenho nada em vista. E até eu arrumar alguma coisa, a gente vai se posicionando e eu vou conduzindo a calibração, o succession plan, né, as reuniões de discussão de sucessão, o que você precisar, porque eu não tenho nada mesmo. Eu só achei que eu precisava te contar que eu não vou ficar, né? Então seria legal abrir. Enfim, foi Nossa, que um, foi, difícil, foi Paty. Não. tudo escrito, gente, tudo E escrito. ela? Aí quando Ela- acabou, ela falou assim: bom, então se você não vai ficar pode ir embora. É, Aí eu falei assim, não tenho para onde ir. Eu não tenho, eu vim te não, avisar não tem pressa, né? com antecedência para a gente É. construir junto. Então, Nossa. pode ir, se você não vai ficar. Eu não, tipo, Nossa. tá bom. Fui Gente. para casa, papapá. Falei, bem, né? Então se vai ser assim, vou procurar emprego. Aí comecei a procurar emprego, papapá, papapá. No final, naquela época, enfim, consegui rapidamente duas quase vagas assim possíveis. Aí uma vaga fechou. No que fechou, ela me ligou e falou assim: Você pode vir aqui conversar comigo? Pensei melhor. E a gente está com dificuldade de encontrar uma pessoa no mercado. Nossa Senhora. E a área que você atende queria muito que você conduzisse as conversas de sucessão. Não. Não mais. É. Eu não passa, pula, tô super diminuindo aqui, né, gente? Mas assim, pula. É. 2 anos depois eu encontrei com essa pessoa num evento.
e dei carona pra ela e a gente pegou o trânsito pior do mundo de São Paulo. Nada por acaso. Juro, 2 horas assim. E foi quando ela falou: não sai da minha cabeça, o tanto que você foi honesta, o tanto que você foi É, leal, o tanto que e o quanto que eu, sabe, assim, pá, pá, pá. Ela fez a catarse dela ali, né? E no final a nossa, conversa aconteceu. Mil desculpas, eu não estava pronta, nunca tive uma conversa tão honesta como aquela que você teve. Ninguém nunca falou, é, olha, tararara, né? É, e curou. 2 anos Como é depois, mas libertador, curou. né? É. nossa E aí a senhora. gente volta para a cura. Mas assim, o que me ajuda, né, de forma prática, e é uma dica que eu dou, é escrevam. É Escrevam. É verdade, com o é marido, é com a verdade. esposa, é com o É, faz um guia, liderado, né? é com o A filho, intenção, faz um né? guia. A intenção. Eu Atenção, trouxe aqui, porque só para não me perder, né? Porque é uma conversa que vai ser muito difícil para mim. Tarará, tarará, tarará. é, Posso ler? A pessoa não vai ótimo. falar não. Ah, Não, Uhum, excelente claro, dica, Paty. é, pode ler. é, Aí lê. não, Enfim, se é essa dica verdade. for útil para vocês, também mais uma Com certeza. Não, é muito bom. para quem está escutando aqui também. É, porque agora, de Vé, novo, o que fica, né, você ser real, você ser leal, é, é você ser verdadeiro nessa, respeitoso. respeitosa na conversa. Isso é muito importante, gente, muito, muito. E é E faltam isso, né? 5 minutinhos para nossa live terminar. Então, às vezes, Nossa, não Nossa, é um passa passa, rápido como trabalho. passa. mesmo. Passa, né? Não é um trabalho, às Ai, vezes, que ai. precisa mudar, não é? É a É a É a conversa. conversa. conversa, é a Senão a conversa. gente deixa de lado muitas coisas que a gente gosta, né? Aquilo que podia realizar a gente, aquilo que podia, É, né? Por causa de uma pessoa, 2 pessoas, né? Ou por causa de um é, medo nosso, enfim. é verdade. Dica de leitura, de série, de livro, de podcast, de É, poema, de o que vocês quiserem é. também para esse Eu tô pessoal que tá lendo aqui. muito o da Amy, aquele O Jeito Certo de Aí é o Como as outro. falhas nos ensinam a prosperar. O que é isso, né? O jeito certo de errar. Maravilhoso. Anotem aí. Mostra Gente, aqui, ó, para o pessoal ver. O jeito certo de errar. Dani, Maravilhoso esse é, livro. É o livro nossa recente da Senhora. doutora Amy. É, isso eu não li ainda não. Deve Não, é ser. muito. Depois eu posso te emprestar. Ele é muito interessante. Muito, muito, É, muito, né? Então é isso. Tem um jeito certo de errar. De novo, não é o errar, é o que você faz com o erro, né? É, Como boa. você trabalha com ele, né? Todo mundo erra, com né? certeza. E o erro também tá, tipo, não fiz a conversa, né? Tipo, Não isso era fiz a muito conversa. evitável. Eu podia muito ter feito a É, conversa e evitado uma série de coisas, né? Foi uma nossa falha Senhora. minha ali, né? Então deixa eu É, aprender com isso. Lu, e é você? verdade. Ah, eu sou fã da Brené Brown. Acho Ah, que, né, É. vale a pena acompanhar e ver os TEDs dela. É, tem o livro da segurança da Paty, Livre para Falar. Põe aí Adoro! o livro do Instituto, faz o É, jabá aí, o livro do Instituto, o livro para falar. Que eu vou ter que levantar para pegar, mas tá aqui. E assim, né? é, Queria deixar uma pergunta. Boa, Que conversa você está evitando? Qual o boa, custo desse silêncio para você? é. O custo Que emocional bom. desse silêncio, muito né? bom. É. Muito bom. Muito bom. Lindo. E eu queria deixar mais uma dica de série, que eu sou a louca pelas séries, que é É. This Is Us. Eu Ai, acho que Hum, essa série é a série com os diálogos mais maravilhosos que existem, é. assim, é uma qualidade de diálogos extremamente profundas e elaborados, Uhum. assim, que são uma É, aula, assim, de como se é. sustenta o desconforto, de como se inicia, né, uma conversa, como a gente consegue abrir espaço para escutar o outro. Às vezes não, né? Muitas Uhum. vezes não, mas então e o caminho de desenvolvimento que isso vai levando e de cura também, né? Então, This Is Us, maravilhoso. Nossa, é. Eu comecei a que assistir. bom. Então, pessoal, é isso. A Ah, gente tá. termina hoje a terceira live da série Além da Norma, debatendo saúde mental.
quem tá aqui, quem vai escutar, vai ver depois. A partir da semana que vem, a gente vai soltar no Instituto conteúdos inéditos, separando o joio do trigo, o que é segurança psicológica, o que é saúde mental, o Saúde que é saúde mental. mental no trabalho, o que é NR1. São coisas diferentes, a gente vai Ai, separar que tudo e bom. depois a gente amarra tudo num produto que a gente vai soltar aí a semana que vem. Fiquem Ai, atentos, que fiquem de bom. olhos. As novidades. As novidades. Verinha, um beijo para Obrigada, você, Lu. obrigada. Vou Prazer marcar te Obrigada. conhecer. vocês. Vou marcar vocês no vídeo aqui, vai ficar gravado para vocês Ah, também seguirem Lu, seguirem Vera, saber de tudo que Pois elas é. fazem, maravilhosas. maravilha, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, Muito Paty. Estava com obrigada. Foi muito saudades. bom também. Um beijo, Uma adorei. honra. Obrigada. Beijo. Beijo, beijo, Tchau. gente. Tchau.